Jorge, seja bem-vindo ao Retoque Esportiva 2025. É o retorno mesmo que aconteceu nesse melhores momentos esse ano no Flamengo, esse ano que teve de bom e ruim vendo aí no Flamengo. Foi uma bagunça, né? Mas foi um ano muito maravilhoso para o Flamengo, esse ano de intensos. E nós seja bem-vindo. Nós vamos lembrar tudo que aconteceu no Flamengo esse ano, tá bom? Está começando agora, Retorno 2025. Nós vamos mostrar tudo que aconteceu hoje esse ano aconteceu com o Flamengo. E vamos começando por janeiro, turma. Vamos sobre janeiro, o que acontece? Em janeiro o Flamengo estava em reconstrução de novo. Vendo que 2024 não foi um ano muito fácil, também, direito também, porque nós ganhando a Copa do Brasil, nós estava com um técnico que também já não estava ajudando muito, que era o antecessor do Tite. Aí o Felipe Luiz chegou, 2024 foi um ano muito bom, mais ou menos. Chegou 2025 foi um ano mais melhor, um ano maravilhoso assim pro Flamengo, um ano mais bom agora. Janeiro foi um ano de reconstrução, o Flamengo se evoluindo, colocando jogadores de cara nova. Nós começamos com o Campeonato Carioca muito bem, nós teve competições ainda, o Flamengo assim mesmo, tá um pouquinho, tava meio oscilando ainda em janeiro, mas o Flamengo com o tempo foi melhorando em janeiro, então em janeiro ficou ótimo em janeiro. Aí nós ganhando a Taça Guanabara e ganhando e também ganhando o Campeonato Carioca, nesse meio. E também sobre esse negócio do Campeonato Carioca, também nós ganhamos também o campeonato também, a Supercopa também em fevereiro. Mas antes disso, em janeiro, o Flamengo estava passando por reformulação de algumas partes técnicas ainda. A diretoria do Flamengo mudou, não é mais o antigo que era o coordenador, agora é o BAP, agora mudou. Então, vendo aí como estava bem antes, vendo aí o técnico agora. E a diretoria. E aí o técnico agora é o Felipe Luiz. Em 2025 o Flamengo começou iniciando bem, meio bagunçado ainda, mas se resolveu. Em fevereiro o Flamengo deu uma melhorada, jogou contra o Botafogo na Supercopa do Brasil e ganhou e foi campeão da Supercopa do Brasil. O Flamengo esse ano melhorou e deu bastante certo. O Flamengo esse ano, e o Flamengo se deu bem. Só você ver, né? O Flamengo jogou muito bem, um jogo com chuva, foi muito com chuva esse campeonato aí. O campeonato, como falo, a Supercopa do Brasil em fevereiro foi com muita chuva, uma chuva assim que choveu bastante, atrapalhou até o jogo nesse meio tempo. Em fevereiro o Flamengo comprou jogadores novos, vendo aí como o Joninho que veio do Flamengo, o Joninho que veio da Europa, foi pro Flamengo, para você que conseguiu com ele também já. Mas o que acontece? Ele foi um sucesso. Também em fevereiro veio, vou falar também dos outros jogadores que veio chegando depois, mas assim mesmo, o Flamengo em fevereiro já estava com a sua base já quase bem preparada já, em fevereiro. Daí teve a Libertadores também. Mas vamos falar sobre o foco agora de fevereiro, que foi meio tenso. Saiu assuntos meio bagunçados, meus que já foi resolvido. Gente falando coisa de assunto que não existe sobre o Flamengo. Sim, coisa de assunto que não existe, vendo aí. Falado no meio, vendo aí, que não existe. Então, toma, isso que acabou acontecendo também em fevereiro. Falando sobre esse mês, teve também outros jogadores que acabaram vendo aí que esse mês se resolveu. O Nico Delacour já estava no Flamengo, já então, só para explicar o que está acontecendo. E falando da Supercopa, o Campeonato Brasileiro não tinha começado ainda, tinha o Carioca ainda, e o Flamengo estava oscilando no Campeonato Carioca mesmo, estava dando uma oscilada, uma vez tinha que jogar com reserva, porque acabou jogando como assim, com os titulares, porque tava jogando nesse meio tempo, ia jogar o Mundial Interclubes esse ano, então tava com times reserva, tava jogando o Campeonato Carioca, tava jogando outra coisa, acabou meio oscilando, o cara sair, então não foi fácil esse ano como jogou, e também como foi esse ano, como o Flamengo acabou oscilando no meio do tema do futebol, mais no Campeonato Estadual, o Carioca. Então é esse mês que acabou acontecendo
do Flamengo em fevereiro. Então nós vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas o Flamengo precisa reformular mais para o ano 2027, mas vendo aí, como o mês de fevereiro foi um mês meio oscilando no país. Então nós vamos continuar resolvendo isso aí, tá bom? E agora vamos falar de outro tema aqui. Sim, no próximo bloco você vai ver o mês vendo aí de março e maio também. E abril nós vamos falar como foi os outros competições que o Flamengo jogou, a oscilação na Libertadores que quase desclassificou o Flamengo. E também nós vamos falar do Campeonato Brasileiro também. E o Mundial Interclubes que o Flamengo não conseguiu ir para as fases finais, mas também jogou muito bem. É isso, e as notícias envolvendo coisas do Flamengo de novo, turma. O Flamengo entra num momento meio conturbado por causa dessas coisas. É um rápido intervalo, já volto já, não sai daí. De volta, agora vamos falar sobre o Flamengo, agora vamos voltar a falar sobre os outros meses que foi entrando março. O Flamengo jogou a Supercopa do Brasil que eu falei. Os assuntos meio conturbados do Flamengo esse ano foi as polêmicas que envolveram coisa aí do Flamengo no VAR. Sim, o VAR, o Flamengo virou assunto aí falando sobre o VAR, mas também os outros assuntos foram coisas aí de dentro sobre venda de jogador, que o jogo que ia ser vendido, não sei de quê. Coisa que fala que o Flamengo teve que desmentir esse ano de tanta coisa que fala em cima do Flamengo, de tanta notícia, velho. Mas o caso não vem isso. Agora o caso vem sobre a Libertadores. O Flamengo esse ano, turma, não foi muito bem na Libertadores mesmo. Nós finalmente nós foi campeão, mas na fase de grupo nós não foi muito bem. Nós passamos um sufoco na fase de grupo. Nós teve que torcer por Rosário Central perder. Nós teve que ganhar do LDU. Nós teve que ganhar do outro time. Cara, não foi fácil o jogo. Foi um jogo bem complicado. O Desportivo Tati é um time mais fácil para ganhar, né? Mas não foi fácil, o Flamengo oscilou muito na fase de grupo, não foi muito bem. O Flamengo uma hora não conseguia ganhar, uma hora perdia, e isso era ruim. O Flamengo ficava muito assim, uma hora se não ganhava ou não, tinha que cobrar do jogador e do técnico também, que é o Felipe Luiz. Foi um momento intenso nessa parte, na fase de grupo. Todos os flamenguistas ficavam meio chateados, eu também ficava meio chateado porque não foi muito fácil. Foi muito conturbado, não foi fácil, é uma complicação, deixa o torcedor muito doido com essa parte aí, não é fácil assim de jogar um futebol, mas ainda esse ano fase de grupo, o Flamengo classificou em segundo, aí nós foi para a fase de grupo da Libertadores, vamos para as oitavas, pegando times complicados, times zoados, pegou o Internacional que deu um trabalho, mas deu para resolver. Não foi fácil também. Com o Internacional é um jogo bem complicado. Depois o jogo contra o Estudiantes, que não foi fácil, mano. O Estudiantes é um time chato. É um time chato que jogou nas quartas. Pensa um time chato. O Estudiantes, ele não é fácil de jogar. Mas na Argentina, e o Flamengo ainda tomou um gol ainda do Estudiantes ainda. Tanto, o Flamengo na Libertadores nessa parte foi bem complicado. O Flamengo não conseguiu assim ir bem totalmente na fase de grupos e também teve umas complicações. O Flamengo passou sufoco na fase de grupos da Libertadores também, mas passou sufoco nas fases de mata-mata. O Flamengo levou muito sufoco. O Flamengo não conseguia jogar toda hora. Tive que fazer na parte da raça, que é isso que nós temos que nós faz mesmo. E o Flamengo é daquele jeito. Passou sufoco. E o torcedor, meu filho, fica passando mal. Eu fiquei quase que passei mal de vez por causa desses jogos que o Flamengo deu sufoco. Que era para ter ganhado, sempre passava sufoco. O Flamengo ele sempre faz isso. E isso sempre acontece, o torcedor fica maluco, cara, porque a nossa mente ela esquece. A nossa mente fica meio rodando. O que acontece que o Flamengo não joga? Porque o Flamengo não tem sensação de bola, porque o Estudiantes tá bloqueando, porque o Estudiantes fez um gol. É isso que acabou acontecendo. Mas esse ano vamos para Mundial de Clubes, Interclubes, sim. Primeira Copa do Mundial de Clubes, que reuniu todo o time. O Flamengo foi bem no seu grupo. Mas o Flamengo também foi passando, levou um pouco de sufoco, não conseguiu passar contra o Bayern de Munique, não foi um jogo fácil, foi um jogo meio chatinho. Não deu para jogar contra o Bayern de Munique também, mas foi eliminado. O Flamengo levou uns gols que não era para ter levado, daí
acabou gostando desse jeito. Contra o Chelsea foi a mesma coisa, nós perdendo, saindo perdendo pro Chelsea, mas nós ganhamos do Chelsea depois de 3-1 em cima, nós viramos em cima do Chelsea, nós fez a virada. Nossa, meu, foi uma virada histórica, vendo aí que o Flamengo tem que agradecer por esse jogo. O Bruno Henrique, nossa, eu vou falar do Bruno Henrique, sensacional. O Bruno Henrique fazendo sucesso. O Bruno Henrique jogando muito bem. O Bruno Henrique não tem que reclamar dele. O Bruno Henrique arrasando e ele dessa vez resolveu as paradas no Mundial. Não deu certo no Mundial Interclubes, encerrando nossa participação. E aí nós foi vindo que foi levado jogadores. Aí depois com o tempo chegou outros jogadores novos, como o Jorginho. O outro. O Danilo chegou. Chegou jogadores aí que foi jogando com o tempo. O Danilo, ele chegou, mas o Danilo demonstrou que ele é jogador sim, porque acontece, ele chegou já meio já assim, não tão podido, chegou assim, vamos falar, não tão chamado, e o que acontece? O Jorginho ele não conseguiu, o Jorginho não conseguiu fazer o gol contra o gol no Flamengo, só foi fazer tempos depois. E a torcida cobrava dele. E ele ficava meio pensando. O que eu fiz até agora para não fazer o gol? A torcida tá na banca comigo. A torcida, não eu, mas assim, a torcida do Flamengo, nós ficamos na banca com ele e ele não conseguia fazer o gol. Ele não entendia por quê. E o motivo. Ele não conseguia fazer gol, só vai fazer gol tempos depois. Aí sim. Mas a chance dele de ele voltar para cima foi no final da Libertadores. Eu vou falar pra você só na final, mas ele teve uma redenção, igual como foi em 2019, como foi com o Gabigol. Sobre a Libertadores, que nós estávamos que tinha jogadores novos, nós estávamos do Continental, vamos falar da Libertadores, vamos falar do Brasileirão. Brasileirão começando, todos os times jogando, Flamengo e Palmeiras só esse ano disputaram uma bagunça, 3 times. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, os 3 times que disputaram por liderança a cada rodada, cada loucura. Uma hora uma ganhava, uma hora perdia, mas esse ano a polêmica foi o VAR. O VAR esse ano foi uma polêmica. O VAR, turma, foi uma polêmica. Uma coisa pra você, cara, eu não sou assim tão totalmente fã do VAR que tem aqui no Brasil, eu prefiro o VAR que tem lá na Europa. O VAR do Brasil, ele não eu não achei muito bom não. Eles demoram para analisar, demoram para ver um lance, demoram para ver quem é o cara que se machucou, quem é o cara que caiu. Cara, é uma demora esse VAR aqui do Brasil. Aí gerou aquelas polêmicas. Toma, uma coisa pra você, o Palmeiras ganhou mesmo, foi ganhando por rodada, mais alguma vez beneficiado pela arbitragem, né? Não tinha não, toma, aí era verdade sim. Toda hora o juiz não dava cartão amarelo do Palmeiras, sim do Flamengo sim. Você viu a palhaçada agora que acontece, que faz com se o Flamengo falar, não, aí o Flamengo tá errado. Você viu? Agora se fala o Palmeiras falar, não acontece nada, é engraçado, né? Igual esse ano a mídia paulista aí ficou falando aí do Flamengo aí. E eles acabou quando o Flamengo foi campeão. Então, também que eu falo você. Essa polêmica do VAR foi muito polêmica. Foi uma polêmica forte que deu nos bastidores do Palmeiras e do Flamengo. Aí algumas pessoas aí que não tem credibilidade e que não tem credibilidade mesmo, vai e menciona o Flamengo nessa palhaçada aí de que tem a ver com o VAR. Uma coisa pra você, turma, esse ano foi ano da polêmica do VAR. Uma coisa pra você, o VAR no Brasil já tá péssimo há muito tempo, ele não sabe analisar, não sabe fazer direito o negócio, não sabe identificar o que foi e o que não foi o de jogador que acabou caindo, o erro comum. Ele não sabe analisar. 1 hora e meia, fica 1 hora ou 2 horas e meia para ver um lance. E para ver. Uma coisa pra você, a câmera é péssima. A câmera do VAR no Brasil é péssima. Ele não é uma câmera boa, é uma câmera péssima. Ele não ajuda a ter recurso. Porque eu falo que eu gosto da Europa, porque a da Europa é mais excelente, a da Europa já tem mais avançado. Mas a do Brasil, não. A do Brasil não é tão avançada. É mais ligeiro como o VAR foi esse ano. Então é isso que eu falo, turma. Esse ano foi polêmica que teve nos bastidores. Envolveu a CBF, a Leila Pereira também estava meio investigando com essas polêmicas aí também. É uma bagunça, ela fala que não é, não sei de que, o papo de rebaixar ela. Então isso acabou acontecendo a polêmica do VAR esse ano. Vamos agora para o Campeonato Brasileiro, em que o Flamengo está
que eles falavam, tava falando que o Flamengo foi bem visado por isso, porque o Flamengo voltou a ser líder depois de algumas rodadas. Flamengo e Cruzeiro lutaram esse ano por. Lutaram esse ano. É, lutaram esse ano por tabela da liderança. Os três times, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Uma bagunça. Aí depois foi passando rodada, até definir que o Flamengo ia voltar a ser líder depois de bom tempo. Mesmo assim, o Flamengo foi perdendo um ponto. O Flamengo deu uns vacilos, perdeu. Alguns times importantes que não era para perder, era para ter ganhado. O Flamengo ele deu muito vacilo esse ano. O vacilo do Flamengo foi o quê? Deixar perder, deixar o adversário jogar. O Flamengo deixou perder alguns pontos que é necessário. Se ele tivesse ganhado, ele podia ter chegado a quase perto de 91 ou 100 pontos, que até agora é uma marca que nunca foi atingida no Campeonato Brasileiro, que o Flamengo podia atingir uma marca de 100 pontos. Mas até agora, por enquanto agora nada. Então, nós vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas o Flamengo, sim, ele não conseguiu atingir, perdeu muito pontos que não era para perder. Perdeu para times importantes. Então, o Flamengo tratar de não perder ponto e também não deixar assim de jogar fora, porque são muito preciosos. Igual que eu falo, chega no final da rodada do Campeonato Brasileiro, finais, aí já não tem mais, né? O que acontece? Não tem mais. O que acontece? Perde a chance. Aí você fica dependendo de times para derrotar o seu rival para não ser campeão. Igual o Flamengo. Ficou pau ganhar, meio jogando, mas ficou dependendo do Palmeiras não ganhar. Sorte dele que o Palmeiras deu uns vacilos depois, o Palmeiras também ficou meio dando uma vacilada também. Então, esse ano o Flamengo ele teve uns momentos conturbados, gostas, polêmica, mas igual que eu falo, o Flamengo esse ano saiu muito bem, não deu muito mal. Então, resolveu no caso, o Flamengo ele precisa dar uma resolvida nessa parte aí, de não perder pontos, toda hora perde pontos. Então, esse ano foi um ano assim chato pro Flamengo, que não era para ter perdido pontos. No próximo bloco, nós vamos falar também sobre as rodadas finais do Campeonato Brasileiro e também sobre os jogadores que esse ano foi destaque. A redenção de Danilo no Flamengo. Finalmente ele deu volta por cima no final da Libertadores. E também vamos falar dos memes zoeiros dos times desse ano, né? É um rápido intervalo, já volto já no sai daí. Voltamos agora finalmente aí. Vamos lá. Vamos voltando a usar o último bloco aqui. Nós estávamos falando no intervalo sobre o Campeonato Brasileiro que foi ponto a ponto. Agora vamos falar também das retas finais do Campeonato Brasileiro. Também vamos falar de jogadores que chegaram bom tempo depois. Jorginho, Danilo chegaram também o outro jogador que eu esqueci o nome. Mas jogadores importantes novos esse ano. O Danilo foi o único que jogou no Flamengo recentemente. Ele não estava assim muito assim bem com a torcida também não estava muito assim bem com ele, porque ele não estava conseguindo fazer o gol. Esse ano, até por enquanto, ele acabou entrando, mas não conseguia fazer o gol, igual que eu falei nos outros jogos anteriores, mas que eu falei, é um jogador que podia dar a volta por cima depois de fazer uma redenção, vendo aí, igual que foi em 2019. Então, tá, vamos sobre o jogador Danilo. Agora vamos terminar de falar do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro chegando nas suas retas finais, também já tinha jogado Supercopa, já tinha jogado outras competições. Foi eliminado da Copa do Brasil esse ano pelo Atlético Mineiro. Não foi muito fácil também jogar a Copa do Brasil também. Aí foi eliminado pelo Atlético Mineiro nos pênaltis. Foi muito chato para sair pro Flamengo também. Nos pênaltis pela Copa do Brasil. Foi na Copa do Brasil que o Flamengo já jogou, que não foi muito bem na Copa do Brasil. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, retas finais, disputando ponto a ponto, a polêmica do VAR, que deu esse ano um escândalo na polêmica do VAR, e que o Flamengo era alvo de toda hora de uma notícia. Aí já tinha a Leila Pereira e o Babi, um rebatia e respondia o outro por causa desses assuntos mal feitos e assuntos que não resolvia por causa dessas coisas. Mas vamos falar dos pontos que estão existindo, vendo, jogando, vendo da nossa. Nós vamos continuar fazendo, vendo. Então, né, então vamos falar sobre o Cavazete. Desculpa que aconteceu umas coisas aqui em casa, falando nisso aí. Sobre o resto do Campeonato Brasileiro, o Cavazete tá terminando em pontos, o Flamengo que tá perdendo, ganhando, o Flamengo voltou ganhando depois de tanto tempo, o Palmeiras só perdendo, o Palmeiras perdendo, mas o Palmeiras também lutando para ser campeão, foi uma bagunça o campeonato.
O Flamengo só jogou com times complicados, times que acabou complicando mesmo o Flamengo. E deixou o Flamengo no sufoco. O Flamengo assim, lutando, batalhando, não foi fácil do Flamengo jogar. Mas tirando isso, o final do campeonato foi chegando. Aí o Flamengo campeão brasileiro no último jogo. Pelo último jogo não deu certo, foi no penúltimo jogo. Flamengo campeão, nós empatamos com o Atlético. Eu acompanho o jogo do Palmeiras, igual um dois. Aí eu gritei vibrando campeão, porque o Palmeiras acabou ganhando ainda. Mas assim mesmo ganhou do Atlético Mineiro. Mas acontece, eu não conseguia porque o Flamengo já tinha com pontos mais longe e o Flamengo tinha empatado. O Flamengo tinha empatado com. Não. Ah não. Tinha empatado com o Atlético Mineiro. Tô confundindo com o jogo, desculpa aí. Do jogo do Ceará. O Flamengo ganhou o jogo e o Palmeiras ganhou o jogo contra o Atlético Mineiro, tá bom? É isso que eu tô falando agora, tá certinho. Nós foi campeão e o Palmeiras não conseguiu alcançar nós. Aí terminou, aí veio a Libertadores também. No meu, a Libertadores um dia antes. A Libertadores uma semana antes, como fala. Final da Libertadores, Palmeiras fazendo aquela doidice, não sei de que lá, não sei de que. Aí a turma colocando Palmeiras como favorito pro Flamengo nada. Já sabe como é, né, parça, né? Aí, mas não deu certo. Aí veio assim, jogadores excelentes, mas vou falar do jogo da Libertadores, foi um jogo muito bom, foi um jogo assim, legal, não é um jogo desanimado, é um jogo brigado, um jogo que tinha que ser assim, na raça, mas também tinha que ser um jogo também assim, que tinha chamado a atenção e deu certo. O Flamengo jogou bastante, o Palmeiras também jogou, os jogadores foram uma loucura. Aí vem a redenção, Danilo fez o gol do título do Flamengo esse ano, e o Flamengo foi campeão da Libertadores num golaço de cabeça na área que o jogador do Palmeiras não conseguiu pegar. Mas um dos jogadores do Palmeiras falharam e não conseguiu pegar. A redenção, né, Tomás? Por que redenção? Porque em 2019, outro jogador que também que deu redenção também foi o Gabigol, que fez 2 gols na época da Libertadores em 2019. Então, o que eu falo certo, o Danilo é uma redenção depois de bastante tempo. Ele deu a volta por cima, porque ele já tinha 3 gols, mas ele deu a volta por cima, porque a torcida estava assim, cobrando dele, a torcida estava em cima dele. Agora, nós uma vez tinha gente que tacava pau nele, então não era fácil. Ele tá sofrendo pressão, mas ele deu volta por cima e foi lá e jogou com talento e ele fez o gol do título. Aí encerrou a participação da Libertadores esse ano no Brasileirão. Entramos para o Intercontinental Mundial jogando contra o Coisa Azul do México. Não foi um jogo fácil. O Coisa Azul abriu para cá, tipo, o Coisa Azul abriu para cá. Não, desculpa, nós abrimos para cá, o Coisa Azul empatou. Nós depois virou, então nós foi campeão da Derby das Américas. Não foi fácil de jogar assim contra o Coisa Azul no Mundial de Clubes, que é o título que as pessoas fazem agora. Fala agora. E outra também, nós jogamos a Copa Challenge também, nós foi campeão, não foi para jogar com o Pirâmide do jeito, eu achei um time novo, mas eu vou descobrir. É um time novo, um time bem conhecido, para mim é novo agora, eu nunca vi falar um nome desse. Anaí vendo aí que o Flamengo, vendo aí, só foi um pouco esse time, porque eles não são um time besta. De volta também, então, falando sobre a Copa Challenge, o Flamengo jogou muito bem, mas o que acontece? Passando no sufoco também, pelo Pirâmide do Egito, eles fizeram um gol também, então por favor, você não foi fácil jogar também com esse time também lá, aquele jogador com o cabelo bem grandão lá, deu um trabalho, pensa um jogador bom mesmo, nossa cara que eu quase fez o gol. Esse é um cara que dá trabalho, o Flamengo passou o sufoco com ele também, porque é um jogador muito ótimo do Pirâmide do Egito, mas é um jogador que você não percebeu, filho, faz gol facinho. Você deixou até no Palmeiras, né? Porque, meu Deus, hein? Aí chegou no final do Mundial contra o Pé, nós levantamos 2 taças. Vendo aí, depois nós foi com o PSG, não deu certo. Jogando muito bem contra o PSG deu. Nós dando pressão no PSG, no PSG. O PSG não jogou tão bem aquele jogo que eu vi mesmo. Que eu tava falando, o PSG ganhou, jogava muito melhor. Então eu vi que não. Nós jogamos muito melhor que o PSG mesmo. E o PSG vendo aí se matando para tentar de qualquer jeito fazer um gol. Não conseguindo, bolando tudo, foi pra prorrogação, aquela dor de cabeça.
foi tudo aí, né? Foi pros pênaltis, nós perdendo o pênalti com o jogador do Flamengo não bateu certo. Aí nós acabamos perdendo o título, mas o que importa é que nós participamos bem no Mundial. Falando sobre isso aí, teve uma polêmica depois que aconteceu para o goleiro do Paris Saint-Germain, que deu uma volta por cima que não tinha pegado pênalti, não estava pegando mais pênalti mais de muito mês assim, que nunca chegou a pegar um pênalti. E é uma polêmica rodando sobre ele que tá falando que descobriram o canto que o jogador do Flamengo estava batendo e ele via na hora. Tem uma imagem, não é mentira, mas eu não sei, mas são coisas que acabou rolando. A FIFA não se pronunciou sobre isso, mas nós vendo aí que acabou acontecendo esse ano no Mundial de Clubes da FIFA 2025. Mas o que importa é que o Flamengo foi muito bem, nós ganhamos só 2 títulos do Mundial, que foi título diferente, sim. Não foi aquele de ouro, mas foi o Derby das Américas. Pela primeira vez um clube ganhou o Derby das Américas, brasileiro, sem ser o de outro país. E agora a Copa Champions depois. Então esse ano o Flamengo somou 6 títulos. No total o Flamengo foi um sucesso. Jogadores revelados que foram um jogador muito bom. Jorginho, que gosta de fazer o pênalti, gosta de pênalti. O Pedro que deu volta por cima nas fases de grupo da Libertadores. Então, jogadores que esse ano fazem tudo acontecer para o Flamengo e deram certo. Jogadores que são, quer dizer, faz sucesso até hoje. Boni Henrique, que fez o gol. Meu Boni Henrique chorou na entrevista. Ele mereceu, um cara muito bom que acusaram ele injustamente por causa de aquele negócio lá. Então, Toma, eu achei chato que vazar com ele, sorte que ele deu volta por cima. O Bruno Henrique, ele é um ótimo jogador, então não tem que desmerecer. Então, parabéns pro Flamengo esse ano. E para os chorões aí do Palmeiras e do Vasco aí, não chora porque não deram para nada. O Vasco perdeu o mundo. O Vasco perdeu a Copa do Brasil pro Corinthians também. Porque o Vasco também, o time também ficou se achando contra o Flamengo, né? Você viu contra o Galo que deu, né? Mas acontece, esse ano nós vendo aí os nossos rivais perder tudo aí. Esse ano e o Palmeiras foi um de tanto se envolver em assunto polêmico, eles não se resolvia, aí acontece, eles mesmo perderam o Paulo Tieto. Isso que eu falo, mano, é efeito. Você faz uma coisa que você quer, mas você sabe que isso pode voltar contra você. Mas uma coisa eu falo, o balanço final. O Flamengo foi muito bem esse ano, mas com alguns pontos negativos. Sufoco na fase de gol, uma hora jogando bem, uma hora não jogando bem, e cobraram os jogadores, e uma hora sim teve com departamento médico. Então, parte negativa do Flamengo, mas parte positiva, o Flamengo jogou muito bem, mas só teve consertos em algumas partes que foi resolvido depois. Então o Flamengo ele foi sensacional. Eu tenho que muito agradecer ao Flamengo esse ano. Foi um ano muito bom para mim também. Eu estou muito feliz. Nossa, eu vivi muita coisa. Agora vim 2026 e o Flamengo já está se planejando para 2026. Já tem alguns jogadores que vão sair já do Flamengo. O Michel não vai continuar mesmo. Então, o Michel não vai continuar. O Michael e os outros jogadores. O Alan também não vai. Então são outros jogadores que não vão ficar no Flamengo, tá bom? Então não perde, tá bom? Então é isso, mano. Então estou encerrando por aqui. Esse foi o Retorno 2025. Muito obrigado por vocês terem compartilhado as notícias, por você ter eu falando aqui, fazendo as lives. E agradecer você muito esse ano que viveu muito tempo comigo. Ah, Toma, eu tenho que agradecer. Estamos com 700 e pouco aí de inscritos aí, bastante gente que me vê. Eu tenho que muito, assim, vocês por ter conversado comigo, eu gostei muito, então é um canal que é feito para vocês. Muito obrigado, esse ano o meu canal cresceu bastante e é um canal que eu vou mais evoluir com ele. Então, muito obrigado, eu tenho que agradecer que foi um ano muito bom até para o meu canal também. Mas sem vocês, é vocês que fazem parte do meu canal, Toma. Mas eu faço vídeo, mas é para vocês, que é um canal assim que é feito para conversar, feito para bater uma resenha. Também, sim, para tirar os assuntos dos rivais, para dizer notícias do Flamengo, seja ótima ou péssima, nos bons ou nos maus momentos. Mas é um canal assim que tá sendo feito para você assistir. Então é isso. Então, muito obrigado, ótima noite. Já passou o Natal, esse vídeo aqui é no meio do não sei de quê. Então, desejo para você agora um feliz ano novo,
bom 2026, que seja um ano de paz, alegria e saúde, e que um ano que seja bom para você, que seja um ano que realiza bastante coisa, tá bom? Muito obrigado para vocês. Ótima noite. Para quem vai ver em dias diferentes, boa tarde, boa noite, e bom dia. Muito obrigado. Ótima noite para vocês. E até na próxima 2026 vem novidade no canal, viu? Ótima noite para vocês. Nação Rubro-Negra. Isso aqui é Flamengo.